Hoje sim, eu ajudo brasileiros, né, que não têm passaporte europeu, a virem para a Europa, não só a Europa, mas o foco principal é aqui, e ficarem aqui, né, com visto de trabalho, trabalhando legalmente e estabelecendo a vida aqui. Você acha que está numa ascensão para os brasileiros? Para os brasileiros é uma oportunidade, sim. Na verdade, a Europa como um todo está vivendo um momento agora de ascensão, né? Isso muito por conta da pandemia. Então, antes da pandemia, já tinha um problema de escassez de mão de obra, seja dos salários mais baixos até os salários mais altos. Mas depois da pandemia, muitos brasileiros não, estrangeiros de forma geral, saíram da Europa. Um país muito afetado que agora está sofrendo demais é a Alemanha, né? 400 mil estrangeiros lá. E muitos saíram durante a pandemia por medo, ou sei lá, motivos pessoais, né? Voltaram para o país deles. E na época, pandemia, empresa com vagas congeladas, eles realmente, né, perderam o trabalho e foram embora. Aí voltou, agora a gente vive endemia, né? Já acabou a pandemia, e as empresas têm que voltar e contratar e repor essas pessoas nos postos de trabalho. Só que já não tem mão de obra disponível, envelhecimento da população. Então, tem muitas vagas disponíveis hoje no mercado de trabalho, tanto para quem não tem experiência, até quem é altamente qualificado. E os brasileiros têm grande vantagem quanto a isso, porque a gente no Brasil, a gente estuda muito, né? A gente é condicionado a fazer faculdade, a seguir aquele caminho básico de faculdade, pós-graduação, e a gente também começa a trabalhar muito cedo, né? Desde o primeiro ano de faculdade, ou até tem gente que começa a trabalhar menor de idade como menor aprendiz. E o europeu não. O europeu começa a trabalhar muito Mais mais tarde tarde, que né? a gente, né? Então, existe essa oportunidade do mercado nesse momento de forma geral, e os brasileiros levam vantagem por serem qualificados e já terem bastante experiência. E isso você fala na Europa, falando de Portugal até lá, a Suíça não, mas até lá a Alemanha, e todos esses países realmente estão vivendo essa escassez? Todos os países, de forma geral, têm esse problema, só que alguns países, por exemplo, Suíça, o próprio Reino Unido, né, que é a união de 4 países ali, é mais difícil para nós, porque os europeus também querem estar lá. Por quê? Entendi. São os melhores lugares, os melhores salários, né? Já Portugal, o europeu não quer trabalhar lá porque o salário mínimo é É menor. baixo. Na Irlanda, o europeu não quer vir para cá porque é uma ilha, né? E também É a frio. questão do clima e tudo mais. Então é nisso que a gente leva vantagem. Entendi. Aí o brasileiro palpa toda a obra. Palpa toda a obra. E É. é isso. O X é a gente realmente entender, né, o nosso valor. E eu falo isso com propriedade, porque eu já trabalhei na Hungria, já trabalhei na Alemanha. Então eu vi isso de perto, né? O quanto as empresas têm realmente oportunidades. E aí eu comparei com a minha própria situação de estar no Brasil há tanto tempo, tentando achar uma forma de vir para a Europa e achando que, por eu não ter passaporte europeu, eu não iria conseguir. E em 2013, quando eu estava na minha faculdade, eu vim fazer uma experiência de intercâmbio aqui na Europa, na época que a Libra era baratinha, 3 e pouco, imagina que sonho que era. É, eu lembro. Você lembra, né? Acho que você já estava aqui, eu estava vindo para cá? Ah, eu já devia estar aqui. Não sei. 2013, né? 13. 2013. Eu passei um período no Brasil nessa época. Pois Então, é, mas era muito mais fácil, né? sim. Questão financeira para a gente vir. E aí eu vim fazer intercâmbio de inglês aqui. E aí foi é o que eu digo, é o maior erro do brasileiro e passar um tempo na Europa, mas ter que voltar para o Brasil. Porque depois que você vê o que você tem aqui, não dá para desver, né? É verdade. E aí eu tive acesso à qualidade de vida, pude viajar low cost, fazer compra, comprar as brusinhas, aquelas coisas todas que a gente não consegue fazer no Brasil. E eu fiquei vislumbrada com aquilo, né? Só que naquela época, né, como a gente já falou no início, as pessoas achavam que a única forma de vir para cá era com o passaporte europeu, né? De vir para morar por muito Vim tempo. para ficar. Entendi. E você sentiu um pouquinho de depressão pós-intercâmbio? Porque, Com assim, certeza. comigo passou isso, né? Sim. E a gente acaba sendo aquele chato do rolê que fica o tempo inteiro falando, pô, mas esse asfalto aqui, esse Exato. negócio e tal, e começa a reclamar de tudo, né? É.
E a realidade bate na nossa cara, né? Porque, ainda mais para mulher aqui na Europa, é muito vantajoso por conta da segurança. E aí, quando a gente volta para o Brasil, começa a ter que se privar, não pode sair essa hora, não, essa hora tá perigoso, cuidado com a roupa que você usa, que são coisas que a gente não vive aqui, né? Agora, já morando aqui há mais de 3 anos, eu olho para isso e falo, meu Deus, é um absurdo, né? O assédio que acontece com as mulheres no Brasil. Então, você chega no Brasil depois de um tempo aqui, leva um choque. E aí entrei em depressão, com certeza. Eu e todo mundo da época, né? E começou aquele negócio na minha cabeça. Meu Deus, a única forma de eu voltar para a Europa é tendo passaporte europeu. Como é que eu faço, né? E aí comecei a ir atrás disso, passaporte italiano e tal. Não deu em nada. Até hoje não consegui tirar passaporte. Estamos lá na briga, mas ainda não deu O certo. Bordeaux não veio da França, não? Bordeaux, não vem da Não, o França. Bordeaux lá de lá, não. Infelizmente, é só um nome chique. Sim. Não sei se meu pai tá me assistindo, depois dê explicações de onde veio o Bordeaux, mas não é da França e eu tô tentando cidadania já faz muitos anos por outro sobrenome que eu tenho, né, por parte de mãe. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.